Já estamos ao vivo, 22h04. Falei para o pastor Jean hoje que eu ia dar uma lambuja, entrar às 22h04. Ah lá, glória a Deus. Marivete, pastora Neia, Isabel. Ficou para a posteridade, Bel. Daqui a pouco o nosso convidado já entra na sala. Vamos aguardar nosso querido aí. Todo mundo entrando, graças a Deus. Hoje vai ser mais um dia de esperança. Mais um dia de esperança que o Senhor vai nos dar graça. Pastor Mário, vamos lá, me dá o sinalzinho, Pastor Mário. Vamos lá. Ô, Glória. Mário, você precisa solicitar aí, estou aguardando sua solicitação. Vai lá em cima onde você entrou lá. Não, ainda não está ao vivo. Você tem que apertar lá, solicitar participação. Essa tecnologia para a gente, tudo novidade, né? Tudo novidade, a gente aprende, cada dia a gente aprende um negócio diferente. Cada dia a gente vai aprendendo a mexer com o celular, que agora já não é mais um aparelhinho normal. Tia Lu, tudo bem, Tia Lu? Como é que tá a família toda aí? Só aguardando aí o pastor Mário me sinalizar aí para entrar. A gente já vai liberar. Aí, pronto. Contando a história da pedra. Opa, Pastor Mário. acho que foi. Estamos aprendendo aqui essa coisa. Todos nós. E Estamos aí, meu aí. irmão, você tá bom? Tá na bênção, graças a Deus, né? Tudo Graças a bem. Deus. Tá bonito, tá Bom, bonito. Agora não adianta pentear o cabelo mais. Passou nem perfume hoje, não? passei, rapaz. Fiz até a barba. A gente fica na toca muitos dias, né? Vai Não virando, é? né? Tem que Não fazer é? barba, tem que... Eu também. Hoje minha esposa já estava lá reclamando. Falando lá, precisa fazer barba, rapaz. Precisa ir passar um perfume. A gente fica em casa. Vocês estão bem? Muito... Tá tudo Tudo bem bem, por aí? graças a Deus. Tudo Eu fico na muito bênção. feliz de você ter nos convidado, né? Me convidado para Ah, é participar dessa um live. prazer. É uma alegria muito grande, viu? Pô, tenho certeza que o prazer é dobrado do lado de cá. Mário, vamos começar a nossa live. Agora são 22h07 em ponto. Eu tenho que olhar aqui o relógio, Tá que bom, eu tenho que olhar para trás de vez em quando aqui, porque a você hora que der comanda aí, você comanda. 1 hora de live, eles já bloqueiam a gente, já desliga e já encerra. Tá certo. Mas eu queria que você falasse aí teu nome completo, casado, solteiro, filhas. Meu nome é Mário Rios, sou pastor da comunidade cristã de Adamantina, em Isso Adamantina, aí. né? Uhum. E casado com a Nicinha, né? A Eunice, Missinha, Nicinha. E já tenho tá dois aí. filhos, Pedro e É. Ana Maria, um casal, os dois já casados também, né? E ainda não tenho netos, né? A Ana é casada com o Gabriel, o Pedro é casado com a Daiane. Uhum. E são uma bênção, né? São filhos queridos e tem sido uma aventura, né? Uma Caminhar ve- com eles, ter caminhar com filhos, Deus. ter filhos é uma aventura, né? É Ter uma filhos é uma aventura aventura. para toda a vida. É verdade, é verdade. É, você é pastor em Adamantina há quantos anos? Estamos aqui desde 2014. No meio do ano
De 2000, não, 2014, não, 2004. Viemos para cá 2004. em agosto de 2004. Então estamos aqui esse ano vamos fazer 16 anos de Adamantina. Olha que bem. Eu sou nascido eu sou nascido em Adamantina, né? Ah, sim, você é nascido. Mas eu morei metade da minha vida em Campinas, depois morei um período em São José dos Campos também, pequeno. Mas vamos dizer, a minha vida foi ali em Campinas, minha vida profissional, minha vida em termos de igreja, né? Me converti com 18 anos em Adamantina, mas todo o meu discipulado, minha formação teológica, a minha atuação na vida da igreja foi em Campinas, na igreja que hoje chama-se Comunidade Evangélica de Campinas. E quem que é o pastor lá de Campinas? Hoje são o pastor Sérgio, né? E a esposa Débora, tem alguns outros pastores também com ele, né? Mas o pastor que hoje foi para reserva, vamos dizer assim, né? É o pastor Rony, que foi o pastor que me discipulou e que, vamos dizer, até hoje, né? Nós temos uma relação de amizade, de paternidade, né? Ele está com 73 anos. Mas foi aquela pessoa que me deu toda aquele primeiro impacto, né, do discipulado mesmo, do relacionamento, de conhecer a Deus, de entender um pouco mais das coisas de Deus, da palavra de Deus, como, né, foi aquele exemplo, né, aquela referência mais que me impactou, né, nos primeiros anos. Funcionou, né, e te mostrou o verdadeiro evangelho. Já vamos entrar no tema hoje, Mário. Tá, o som tá bom aí para você? Tá ótimo, para mim tá bom. Eu aumentei meu volume aqui. Tá joia. Não, aqui tá bom também. Então tá bom. Olha só, nós estamos falando de esperança essa semana. O que você fala? Você acabou citando aí o pastor Sérgio, que é o pastor principal, e o pastor Rony, que foi teu mentor, né? O principal pastor que você teve. O evangelho daquela época que você foi discipulado para o evangelho de hoje, você acha que mudou alguma coisa? Eu estou falando, eu vou até fechar um pouquinho mais a pergunta. O evangelho que eu estou falando não é o evangelho Bíblia, né? Não é eu pegar a Bíblia e falar assim, não, ó, a Bíblia mudou. Não é isso que eu estou falando. Estou falando da pregação do evangelho, a ação do cristão ou do pastor. Você acha que mudou de um tempo para cá? Olha, eu acho que mudou muito, né? Eu acho que mudou muito a pregação do evangelho, a igreja. Ela, quando eu me converti em 82, quer dizer, a igreja era mais ou menos 5% da população, os evangélicos ou os protestantes, vamos dizer assim, né? Ou seja, os não católicos, né? E hoje nós temos aí por volta de 30%, se você somar né, as estimativas aí mais, talvez até não tão otimistas, né? Evangelásticos, eles falam que é 50%, né? Não, talvez se você contar os que passaram pela igreja e não ficaram, né? Os que estão desigrejados, né? Eu acho que a gente chega quase mais, lá, né? Mas eu acho que a igreja, à medida que ela foi crescendo, ela se deslumbrou um pouco com ela mesma, sabe? Eu acho que isso eu tenho pensado um pouco nesses dias que nós estamos mais recolhidos, né? Nessa situação super diferente, né? De ter que ficar mais em casa, e isso faz você mergulhar mais para dentro, né? E fazer algumas perguntas para Deus também, né? Sim. Importantes. E eu acho que uma das coisas que Deus quer nos falar nesse tempo é em relação a igreja começou a crescer, a se deslumbrar e a olhar muito para ela mesma e ficar se olhando muito no espelho e ver, nossa, como eu sou bonita, como eu sou grande, como eu sou bela, como eu sou rica, como eu sou próspera. E eu acho que Deus, de algum tempo para cá, dessa pandemia, tirou a igreja da nossa vista, tirou o espelho da frente da igreja para não poder se olhar mais e passar a olhar para Jesus, que é a quem a gente nunca deveria ter deixado de olhar. A igreja começou a olhar muito para si mesma,
para o seu crescimento, para a sua beleza, para o seu enriquecimento, para a sua popularidade, ela se tornou popular, né? A esposa do noivo começou a ficar mais popular que o noivo, né? É E verdade, Deus, de verdade. repente, falou, peraí, você só é o que você é por causa de mim. Se você me tirar do foco, se você perder a mim de vista, você vai ser uma coisa feia. Você vai se tornar sem vida. Você vai se tornar uma sombra do que você deveria ser. Então eu Sim. acho que eu não sou saudosista, né, daqueles que no meu tempo era melhor, na minha geração era melhor. Eu acho que cada geração tem a sua ênfase, o seu brilho, a sua beleza, né? E a gente tem que se adaptar e caminhar e se ajustar aos tempos, né? Às estações. Mas eu acho que essa popularidade da igreja, esse crescimento, fez com que a pregação também se tornasse uma pregação mais superficial. Me fala uma coisa, se eu falasse hoje, a pregação daquele momento que você se converteu, da esperança, para a pregação de hoje, quais as diferenças básicas que você teria, por exemplo? Era uma esperança diferente? Era uma esperança que não era pregada? Ou hoje não se prega? O que você vê Olha, dois pontos diferentes assim? eu acho que se prega muito pouco, por exemplo, sobre a volta de Jesus. Parece que É a a nossa igreja esperança. que é a nossa esperança. Sim. A ressurreição do nosso, a ressurreição dos corpos, né? Ou a transformação daqueles que estiverem em vida, se transformar de corpo mortal em corpo imortal, no abrir e fechar de olhos. Então a igreja prega muito pouco sobre a segunda vinda de Cristo, de maneira geral, né? Por exemplo, e por que prega pouco? Talvez porque ela está confortável como está. Né? Por exemplo, eu vejo um Sim. evangelho sendo pregado, esse evangelho da prosperidade, né? Que não é de hoje, já faz muito tempo que tem sido pregado no Brasil, Aham. tornou os cristãos, de maneira geral, materialistas demais. Nós que deveríamos ser aqueles mais desapegados desse mundo, né, de certa maneira, nos tornamos as pessoas mais apegadas às coisas. Né? Assim, veja bem, eu estou generalizando, é lógico Não, que, sim, não, tá né, tranquilo. Tua fala é eu essa estou mesmo. falando de maneira geral. Então, é claro que tem muita gente séria pregando o evangelho, tem um evangelho correto sendo pregado, um evangelho bíblico sendo pregado, mas a igreja, para não perder a popularidade, para não deixar de ser simpática, né, ela acaba deixando de pregar alguns princípios fundamentais da palavra. Né? Então, por exemplo, se prega pouco sobre a vida de Cristo, porque isso você vai acabar tendo que falar de arrependimento, tendo que falar de pecado, tendo que falar que só vai para estar com Jesus quem se arrepender, quem tiver sua vida transformada, quem nascer de novo Mudança de da água do vida. Espírito, né? Uhum. A mudança de vida. Então, por exemplo, eu costumo pregar na nossa igreja, para os jovens principalmente, eu falo, olha, vocês gostam muito de eventos, né? De festa, então você tem que sempre Aham. estar criando um programa novo, né? Uma festa nova, um negócio novo para atrair os jovens. Aham. Eu falo, olha, na minha época era a pão e água, meu. Os cultos de jovens É era verdade. palavra e louvor. É isso Palavra e mesmo. louvor. É. Não tinha essa Os preocupação. famosos louvorzão, né? Ó, vai ter o Não louvorzão no sábado. louvorzão. Você ia lá, cantava, adorava a Deus e depois ouvia uma palavra, Pô, normalmente a uma palavra palavra firme, né? mais Mas não pesada, tinha mais essa impacto. preocupação com festa, não, se a gente não fizer isso, a gente não segura os jovens vão se perder, os jovens vão para o mundo. Ora, se o jovem for para o mundo é porque nunca teve na igreja, nunca teve o coração É ali. verdade, é verdade. Né? É verdade mesmo. Não quer dizer que a gente não deva fazer festas né? Mas Esse assim, evan... não, tudo Aham. bem, era Não, isso. na verdade, esse evangelho do arrependimento, o evangelho da negação, que nós temos que negar o nosso corpo, ele está escondido. E as pessoas pregam uma esperança hoje, mas a esperança que é pregada, basicamente é pregada em cima de nós vamos ter dias melhores, né? Então, vai passar a pandemia, você vai voltar para o teu emprego, para a tua vida secular, você vai voltar a ter o seu salário, você vai voltar e prega os dias melhores aqui. Mas não prega
um arrependimento para um futuro, não prega o arrependimento ou dias melhores com Cristo, né? A gente esquece dessa condição. Exato. E assim, se você olhar do ponto de vista bíblico, a nossa esperança, se for colocada nesse tempo presente, nós estamos fritos. Não quero ser pessimista, né? Eu sou muito realista, mas a palavra diz que o mundo vai de mal a pior. Jesus nos alertou sobre essas coisas. E isso é um alerta para a igreja se desapegar, para a igreja ficar mais livre das coisas desse mundo. Porque se nós vamos nos encontrar com Cristo nos ares, né, ele vem e nós vamos nos encontrar com ele. Nós temos que estar desapegados para isso, né? Quanto mais livres nós tivermos, melhor para a gente subir, lógico, né? Lógico. Não vamos ter peso mais leve, não é mais leve para subir, né? Então, brincando, né? Mas, menos assim, os gordinhos como eu, né, mano? Os gordinhos têm que perder os quilos. Mas, sabe, eu acho que é deixar um pouco aquela bagagem, né? Aquela coisa que nos sobrecarrega, né? Jesus falou do fardo leve, né? Do jugo suave. Eu acho que, nesse sentido, é você ter uma vida mais livre para estar com Deus, né? Eu sei que tem situações na nossa vida que são involuntárias. Você precisa trabalhar, você precisa sustentar a tua casa, você precisa... né? Tem as preocupações da vida que são lícitas, né? Sim. Mas a nossa esperança não pode estar nessas coisas, nesse mundo, né? A nossa esperança tem que estar no Senhor. A gente tem que olhar para o alto, a gente tem que olhar para a presença de Deus. De lá vem o nosso socorro, é de lá que nós ouvimos a voz de Deus, né? O reino de Deus não é desse mundo, a igreja não pertence a esse mundo, né? Então, agora, eu acho que... você tem encontrado pessoas no teu dia a dia, porque eu, por ter contato, eu acabei viajando Brasília, Salvador, São Paulo capital, interior que eu morei em Assis, agora em Marília, e vira e mexe você recebe um telefonema, vira e mexe você recebe uma mensagem, e aí, o que está acontecendo com esse mundo, né? E aquele negócio, nós vamos morrer, e aí? Que palavras você tem dado para esse pessoal? Ou, se é que você tem recebido perguntas desse tipo, né? É claro que a gente se preocupa, né? Nós estamos ainda numa região, em termos de pandemia, mais tranquila, né? Isso ainda não chegou com tanta força, né, na nossa região, mas você olha para as notícias de TV, né, tudo que a gente tem visto, causa uma tristeza profunda, né? Se tem uma coisa que o cristianismo precisa valorizar, é a vida humana, né? Toda vida tem valor. Né? E qualquer pessoa, né, por mais humilde que ela seja, ou desconhecida, né, ela tem um valor profundo para Deus. Deus permitiu que ela nascesse com um propósito. Então nós temos que olhar para essas mortes, que muitas vezes aparecem só como números e gráficos, né, e valorizar cada uma delas. E pensar no sofrimento de cada família daquela, né, como se fosse a nossa. Né? Se imagina se atingisse a nossa família, né, se já tivesse atingido, né? É uma tristeza muito grande morrer assim de uma maneira, às vezes, tão rápida, inesperada. Então, isso causa um desconforto, uma preocupação, uma tristeza nas pessoas. Não é o momento de festejar, né? Nós estamos vivendo uma época que não dá para festejar. Assim, se a gente for correto em Deus, não dá para você sair festejando, celebrando o quê? Né? No meio de uma tragédia dessa. Mas, por outro lado, nós não somos seres, né, apenas dessa vida. Nós temos toda a eternidade pela frente. Então, ainda que a morte nos alcance de alguma maneira, né, vai alcançar, né? Vai alcançar, né? A única certeza, eu acho que é essa. Todos nós vamos morrer, né? Como tem um ditado, diz que a longo prazo estaremos todos mortos, né? Tem um ditado que fala isso. A longo prazo estaremos todos mortos. Exatamente. Não tem como. Seja pelo Covid hoje, ou por outra coisa, tá falando, ou por uma fatalidade qualquer por uma que seja. Fatalidade. Mas, vamos dizer assim, a nossa esperança, ainda se a morte nos alcance,
a nossa alegria, a nossa esperança, a nossa expectativa não está nessa vida, porque essa vida ela é muito pequena, né? Diante de toda a eternidade, diante de tudo que nós temos pela frente. É claro que nós devemos zelar pela nossa vida aqui, devemos cuidar dela aqui, né? Mas Paulo fala que para ele o morrer era lucro, era ganho, porque era partir e estar com Cristo. Então ele não tinha mais aquele medo da morte, né? Do que ia ser após a morte. Eu acho que a maioria das pessoas que conhece a Deus tem medo, ou deveria ter medo, não medo, deveria ter um respeito pelo momento da morte, porque a gente não sabe exatamente como vai ser esse momento, né? O momento do desligamento daqui e o ligamento lá, né? Sim, essa transição. Eu acho que esse é o receio que a gente tem. Como é que isso vai ser? Vai ser tranquilamente dormindo? Vai ser num leito de hospital? Vai ser num acidente? Vai ser... Eu acho que esse é o drama maior da humanidade, né? Todo mundo tem, né? Agora, aqueles que não têm a certeza da presença de Deus na vida eterna, esses devem ter essa segunda aflição. E essa eu acho que é pior ainda, porque nós sabemos para onde vamos. Nós sabemos em quem temos crido, né? Nós sabemos que vamos estar com Deus para sempre e que a vida que nos espera lá é muito melhor do que aqui. Né? Você acha que essa desvalorização, ou isso que você está falando agora, essa falta de respeito com a morte, porque a gente vê jovens aí até brincando com a morte, né? As roletas russas, os caras subindo em torres de telefonia, torre de rádio, lá em cima, sem equipamento nenhum, andando em beira de prédios, né? Brincando com a morte, literalmente. Essa falta de respeito também não é uma falta de esperança, porque o cara não pensa em nada, não quer saber de nada e... Eu acho que é uma falta de propósito, né? De senso de propósito, de o que eu estou fazendo aqui, né? Eu acho que é um pouco isso, né? Essa geração, ela não tem muito esse senso de propósito, né? É uma geração que lida muito com o imediato, com o aqui e agora, né? E eu quero para ontem, né? As coisas têm que ter respostas rápidas. E o nosso Deus, ele tem o tempo dele, né? O tempo de Deus, ele está no outro cronômetro, né? Ele tem outro tempo. Então, por exemplo, você vê que a população até aceitou razoavelmente bem as primeiras semanas do recolhimento aí, da quarentena, mas agora já está todo mundo ansioso para sair, ninguém suporta mais, né? Por quê? Porque, nossa, já fazem 6 semanas, 6 domingos que nós fazemos culto online, né? Não tem culto presencial. Então, assim, e se isso durar 1 ano, por exemplo, né? Eu acredito que não vai durar, né? Lógico, que não. É a nossa esperança. É a nossa esperança. Mas e aí? O que nós vamos, né? Então, assim, essa geração não está acostumada. Imagina, Noé ficou 120 anos construindo a arca, né? Moisés ficou 40 anos no deserto, né? O povo de Israel ficou 40 anos no deserto, por uma travessia que durava pouco tempo, em poucos dias, né? Alguns falam que em pouquíssimos dias. Então, e aí, né? Por que Deus faz no tempo dele? Porque ele sabe que é diferente. E nesse tempo ele trabalha situações dentro de nós que de outra maneira não poderiam ser tratadas. Né? Eu acredito que essa situação que nós estamos vivendo assim, Deus está falando com os não crentes, com aqueles que não creem nele. Eu acho que Deus está dando uma chacoalhada no sentido das pessoas pararem para pensar um pouco na vida, mas principalmente Deus está falando com a igreja, falando, olha, se prepare, né? Muda o teu foco, né? Será que Deus está feliz com tudo aquilo que a gente faz nas nossas igrejas, nos nossos cultos, né? Por que parou tudo? Será que Deus estava satisfeito com a adoração que estava sendo feita? Será que Deus estava satisfeito com a comunhão que realmente havia na igreja, com a competição que há entre as igrejas, com a ostentação de números que há na igreja?
Porque agora a igreja sumiu do mapa. Não dá para você ficar comparando quem é maior, quem tem mais número, quem tem mais ovelhas. Não é É, verdade? De é repente, verdade. assim, sumiu. A igreja evaporou. E não foi arrebatada, não. É Ela, verdade. né? Assim, Nós, e nós estamos vendo aí todo mundo sendo pastoreado por todo mundo, né? Você então, vê os pastores também. da internet, um fala que é arminiano, o outro fala que é calvinista, e os nossos membros estão ouvindo de tudo e entendendo que são tudo ao mesmo tempo, e doutrinas, e as doutrinas falsas entrando no meio, via Também. internet, um Isso é perigo, né? perigoso. Por isso que a gente tem que. Eu sempre falo para os meus, né, ali, para o meu rebanho ali, que a gente precisa ter uma comunhão pessoal e muito forte com Jesus. Uma comunhão pessoal com Jesus Cristo. Né? Aquele relacionamento profundo com Ele, você e Ele, porque esse relacionamento ninguém tira de você. Você aprende a falar e a ouvir de Deus, né? Você fala com Ele, você ouve dele, e você está mais preparado para ouvir outras pessoas. E não se perder nisso tudo, né? Porque tem muitas vozes falando hoje, né? Eu até evito um pouco ouvir demais, sabe? Porque isso até cansa um pouco, né? Tem que Porque filtrar, né? se alguém falar hoje que sabe exatamente o que Deus está fazendo nesse contexto atual, dessa pandemia, eu acho que ninguém tem uma resposta muito clara sobre isso. Porque Cada um está pensando uma coisa. eu não vi nenhuma palavra profética séria que previu isso. É, Eu não vi. Assim, vi algumas coisas tentando dar uma encaixada, que foi uma é, palavra, mas assim, falar, olha, um ministério conhecido, respeitado, que tem um peso profético, tal, falando, trazendo, eu não vi. sim. E eu falo, por que será que Deus não avisou muito antes, né? Talvez porque Deus quer dar um freio de arrumação mesmo, falar, peraí, vamos, para um pouco, vamos parar tudo, vamos repensar, vamos refazer. E talvez até também quebrar um pouco as barreiras denominacionais, né? Tentar. Então, Pastor Mário, travou. Ah lá, vamos ver. Pastor Mário entra de novo. Não sei quanto que nós gastamos aí. Vamos ver se o Pastor Mário volta para cá. Para a gente continuar nosso papo. Isso que é bom, né? O ao vivo sempre é bom. Ao vivo traz essas surpresas aqui. Deixa eu ver. Vamos lá. Deixa eu ver se a Nicinha pode entrar aqui. Cadê a Nicinha? Eu não estou achando ela aqui. Adicionar. Mas não tem problema, irmãos. E às vezes a gente fica olhando para o Santo dos Santos. O que tem o Santo dos Santos? O Santo dos Santos tem a presença de Deus. É onde a glória de Deus se manifesta. E a glória de Deus sendo manifesta, ali a nossa esperança é essa âncora. E a âncora, ela, lançada no Santo dos Santos, mostra que a nossa esperança está nas mãos de Deus. Olha que interessante. Então, eu não tenho que ficar na expectativa, eu não tenho que ficar esperando, eu não tenho que ficar aguardando situações humanas, mas eu tenho que aguardar aquilo que Deus tem para a minha vida. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, a esperança tem que ser muito forte. A esperança de que Jesus vai abençoar a nossa casa, que nós teremos dias melhores com Cristo. Mas não significa que nós teremos, não significa que nós teremos outras ações
contrárias, ou problemas, adversidades, lutas, né? Ó, o pastor Mário não está podendo entrar aqui, mas nós vamos retomar com ele. Vou fazer o convite com ele novamente para a gente regravar essa live aqui e retomarmos esse assunto com ele. Tá bom? Mas eu quero concluir só esse texto, porque nos fala dessa esperança. A esperança que nós temos, ela é para que a volta de Jesus venha. A esperança que nós temos é para que nós estejamos com Jesus no céu, ou na eternidade, nós vamos ter a terra restaurada, né? Vamos ver, Mário, ele está pedindo aqui. Vamos adicionar de novo. Vamos lá, pastor Mário. Aí, está entrando. Opa, pronto. entrou. Aí. Deu uma Pronto. travada geral aqui. Você estava me escutando? Eu estava, agora. Parou uma hora, né? Mas agora tá. eu estou voltando para o meu local aqui. Maravilha. Então, eu estava falando para eles aqui, Mário, de Hebreus lá, que a nossa esperança é uma âncora que vai além do véu. E além do véu tem a presença do próprio Deus, que é a glória de Deus. No tabernáculo, ali era a arca e a glória de Deus se manifestava. Então, quando a gente lança a nossa esperança, nós não podemos lançar no mundo, nós não podemos lançar em qualquer situação, mas nós temos que lançar além do véu, na presença de Deus. Né? Amém. É o que eu creio também. Deixa eu só me acertar. Tem problema. Ao vivo a nossa esperança. Nós estamos vivendo um tempo assim tão diferente, né? Eu costumo dizer, tempos diferentes, né? Sim. Que de fato a gente está como se assim, a igreja de repente fosse chamada a viver um evangelho de verdade. Parece que assim, durante muito tempo nós vivemos um evangelho assim, quase como uma fábula. Assim, são histórias muito bonitas que a gente sabe que tem um final feliz nos esperando, né? Você vê Apocalipse, Jerusalém Celestial descendo, aquilo parece quase um conto de fadas, porque é tão fora da nossa realidade normal, e de repente a gente foi chamado para uma realidade totalmente diferente do que a gente vinha vivendo. E é como se Deus estivesse nos preparando para essa sequência de eventos que virão, preparando a volta de Jesus. Né? Então, assim, você veja, o sistema financeiro mundial foi totalmente colocado de perna para o ar. Né? E olha, as economias estão caindo 5%, 6% no primeiro trimestre. Né? Então, o que isso quer dizer? Olha, Deus está falando, tira o teu coração disso. Não fica pegado a isso. Olha para o alto, olha para o alto, olha para o alto. Olha para Jesus, não perca Jesus de vista, não perca Jesus do teu foco, não tire ele do teu foco. Né? Igreja, volta para o noivo, volta para o teu noivo, olha para o teu noivo. E então a esperança, de fato, tem que estar na presença de Deus. Né? Dele vem o nosso socorro. Agora, é o que eu vejo, né? Como eu tenho visto, eu tenho refletido nesse sentido, né? Tem toda essa turbulência política acontecendo no nosso país, né? No mundo, né? Hoje tem uma crise de líderes no mundo todo, líderes naturais, né? Tem uma crise de liderança mundial. Isso também prepara o terreno para o aparecimento do anticristo, de alguma maneira. Sim. Né? Eu não sei todos aí, quando isso virá, mas de alguma maneira, na crise de liderança, alguém ocupa o vácuo. Né? Alguém vai ocupar esse espaço. Talvez depois de uma crise dessa, né? Eu não sei como isso vai... O que vem a seguir, né? Não sabemos. Agora, Jesus nos alertou sobre isso, né? Jesus, ele falou muito claramente sobre guerras, rumores de guerras, doenças, né? Tribulação, terremotos. Então, assim, são tempos que a gente precisa estar se preparando e cada vez mais olhos colocados em Cristo.
A igreja Ali, precisa olhar para o noivo e ali em não para si Mateus mesmo. fala que a volta de Jesus será como dores de parto, né? Então, E as dores de parto, ela começa agora, daqui a pouquinho tem mais uma dor, depois mais outra, e o espaço de tempo da dor vai diminuindo até que vem o parto, né? vem o parto. Então a gente não sabe qual o momento da dor de parto nós estamos, mas que os sinais já estão acontecendo, a gente está vendo, né? É verdade, é verdade. Eu acredito que nós estamos aí nesse início, talvez, princípio das dores, né? Talvez. Mas são, assim, na verdade, a gente tem que observar esses sinais dos tempos, né? Como Jesus falou, né? Vocês olham para o céu, vocês sabem quando vai chover, quando vai Uhum, fazer sol. Então, eu acho que a gente tem que saber, mais ou menos, ouvir de Deus. Opa, isso não é uma coisa normal. uhum. A vida depois dessa pandemia não vai voltar ao normal, talvez como era antes. A gente vai ser um novo normal, né? Você acha que na tua igreja o culto vai mudar? A maneira de dirigir o culto vai mudar? Eu não pensei nisso, assim, sinceramente não pensei. Eu espero que as pessoas voltem mais apaixonadas por Jesus, sabe? É, né? Mais apaixonadas pela comunhão, por estar juntos, né? Porque eu não sei se você, eu estou sendo muito honesto, eu percebi assim, às vezes as pessoas um pouco enfastiadas, Hum, porque tem uma hoje uma divulgação tão grande, né, da palavra de Deus no Brasil, e isso é bom. sim. Mas eu percebo que às vezes havia assim um certo fastio, sabe? A pessoa tá farta, eu tô É, gordo, eu tô... Então ela ia bem num culto, alimentada. faltava dois, aí ela aparecia em outro, aí claro que não é todo mundo assim, né? Sim, Mas tem mas muita, mas assim o existe esse culto padrão nas igrejas. existe, né? E você vê assim, parecia assim, tá todo mundo muito bem nutrido, muito bem alimentado, muito bem e a comunhão, assim, é bom, tal, mas se eu não tiver nada para fazer, eu vou, né? É, por Mas aí. qualquer coisinha eu troco. Na nossa época de conversão, não era assim. Eu lembro que a gente morava Ou, numa, não era, cidade é, complicada, trânsito complicado, a gente morava, levava 40 minutos para chegar na igreja. E às vezes tinha atividade, você fazia um evento com o pastor, né, trazendo pastores de fora, você tinha evento sexta à noite, sábado de manhã, sábado. sábado à tarde, sábado à noite, domingo de manhã, domingo à noite. E a gente ia em todos, com filho pequeno e tal. Hoje, se você faz um evento desse, você fica falando com as paredes. Você faz sexta de manhã, sábado, É. sexta à noite, né? Sábado de manhã, Mas sábado à você tarde. acha que a Sábado... igreja não cedeu também para o mundo? Será que a gente não cedeu? Porque por conta desse fastio que você está falando aí, a gente não foi cedendo, cedendo, não, mas agora é outra época, é outro momento. Será que a gente não abriu mão de alguns valores? Eu acho que talvez a facilidade de acesso às coisas de Deus, ao Evangelho, a livros, a cultos online, a pregações de todo tipo, eu acho que isso gerou essa questão também. Né? A pessoa ela fala, eu não vou, mas o culto é transmitido online, eu assisto em casa. Eu não vou, mas eu assisto o culto do pastor fulano de tal, que eu gosto. Eu estou enjoado do meu pastor, vou ouvir o outro que, entendeu? Mas Eu acho que quando tem problema, é a gente que pastoreia, né? pastor, preciso de uma hora agora. Já, né? Né, eu imagino isso, eu não sei como, porque eu sou um dos pastores da igreja, né, sou o pastor da igreja, vamos dizer assim, eu não tenho como, essa opção, né, de ficar em casa assistindo o outro a pregar. Eu tenho que me ouvir, né, ou ouvir ou algum dos irmãos que vão ministrar, né? Mas, mas eu acho que pode passar isso com as pessoas. Eu sempre falo assim, gente, a gente se reúne tão poucas vezes na semana, né? E eu ainda Sim. sou bem light nas programações. Eu procuro temos uma reunião de célula durante a semana, temos É, a reunião dos jovens no sábado e o culto geral no domingo. Então eu falo, se a gente não consegue estar 1h30, 2 horas por pois é. semana juntos, quer dizer, é muito pouco tempo se a No gente céu que vai ser pensa. 24 horas por dia, Imagina, a né? presença de Deus, você cantando, louvando, exaltando o nome do Senhor, por uma Agora eternidade. tem acontecido de muitas pessoas falarem que estão com saudades, né, pelas redes sociais, mandando
estou com saudades, não vejo a hora de estar junto de novo. Alguns que não eram tão frequentes estão falando, nossa, quando vai começar os cultos de novo? Né? Olha que legal. É. Então, isso tem sido um lado muito positivo dessa situação toda, né? Uhum. Então, assim, Deus está trabalhando, né? Na verdade é isso, ele tem o controle de tudo, né? Tudo está debaixo do domínio dele, não tem nada que ele permita acontecer que não seja com a permissão dele, vamos dizer assim, né? Sim, lógico. Então a gente tem que... Agora, qual a esperança que você tem? Se você pudesse falar assim, olha, a minha esperança é de que o mundo seja melhor, a igreja seja melhor, as pessoas sejam melhores. Qual que é a tua esperança? A esperança, a tua família, qual que é a tua esperança? Olha, a minha esperança, o que eu gostaria mesmo, é que a igreja se tornasse mais madura. Uma igreja mais madura, Boa. uma igreja mais adulta, sabe? Uma igreja mais, assim, vamos dizer, à altura do noivo, sabe? Mais à altura do noivo. A igreja parece uma igreja muito adolescente, sabe? Parece que não está preparada para casar ainda. Eu fico olhando, assim, algumas atitudes, né? A igreja muitas vezes deslumbrada com o poder, com o governante de plantão, sabe? Entra um, sai outro, a igreja está sempre sendo seduzida e se deixa seduzir. E por causa de... Assim, entenda bem, falo de maneira geral. Eu sei que tem muita gente que não faz isso, mas por vários interesses que a gente não sabe e se deslumbra por qualquer coisa. Eu sinceramente, eu acho que a igreja tem que se manter equidistante dessas coisas, distante disso. Toda vez que a igreja se aproximou do poder desse mundo, ela se contaminou. Ao mesmo tempo, ela não pode se omitir. Ela tem que ter uma ação de oração, né, de abençoar a nação, de abençoar quem nos governa, mas tem que ter uma postura profética, de também corrigir o erro. Ser respeitada e não prostituída, né? Exatamente. Eu percebo que muitas vezes os políticos e os que têm mandato, né, se aproximam da igreja para manipular a igreja, por interesses eleitorais, ou, né? As grandes promessas. Na verdade, e a igreja fica deslumbrada. Ela se deslumbra com qualquer proposta, sabe? E não pode ser assim. E eu acho que isso é a igreja. Outro sintoma da falta de maturidade outro sintoma da falta de maturidade são as divisões todas, né, que a gente tem. Todo esse contexto de competição, né, esse contexto de quem é maior, quem é melhor, Então isso também mostra um sinal de imaturidade muito grande, né? É verdade. A igreja, ela acabou sendo levada pelo mundo. E nós, hoje, nós temos o referencial, o mundo, né? Então, os mega shows, as grandes bandas, o próprio canal de televisão, a internet, os filmes... Os famosos, né? Os famosos. Então, todo mundo quer fazer alguma coisa que seja parecida com o mundo. E a gente acaba esquecendo que o evangelho é simplesmente pregar o evangelho e viver o Cristo vivo, né? É isso aí. Então a minha esperança, quando você pergunta, né, é ter uma igreja amadurecida, uma igreja melhor. Porque o mundo não vai melhorar. Assim, sendo honesto, o mundo não vai melhorar nessa era, né? Sem dúvida. Ele vai melhorar quando Jesus voltar. Aí ele vai melhorar. Então nós temos que fazer o quê? Esvaziar o inferno. Né? Esvaziar o inferno. O mais rápido possível. Trazer as pessoas para Jesus. Mostrar Jesus para elas. E isso a gente tem que fazer através da compaixão, do amor. E não através de entrar em brigas, em questões políticas, em divisões políticas. Eu sou a favor a esse, eu sou contra aquele. Porque isso divide, isso não aproxima. Né? Então eu acho que a gente precisa mostrar compaixão. Nessa hora de crise, o que a igreja deve fazer?
né? Ela tem que se aproximar do necessitado, do fraco, do desguarnecido, do desprovido, daquele que está passando fome, que está passando necessidade, né? Eu acho que esse é o papel da igreja, é mostrar o amor de Deus e atrair as pessoas para Jesus, mostrando esse amor. Mas esse amor tem que ser com muita humildade, sabe, Valceli? Eu acho que falta também humildade para a igreja. Esse crescimento da igreja trouxe uma soberba para a igreja, um orgulho. Então, assim, para você alcançar aquela pessoa que quebrada, está machucada, você tem que ser muito humilde. Assim, você tem que chegar com muito cuidado, né? É como quando foram resgatar Jeremias da lama, ele foi lançado no poço. Eles pegaram trapos, né? E jogaram para ele colocar debaixo dos braços, para as cordas não machucarem. Então a gente está resgatando profetas da lama. Pessoas que nem sabem que são profetas, né? Que nem sabem o que são em Deus. Mas elas são preciosas para Deus. E a gente tem que resgatá-las, né, com muito cuidado para não machucar. Porque elas já estão num estado de tanto massacre, tanto... E a igreja vai ser mais um que vai chegar e exigir coisas, e pedir coisas, e transforma isso, muda aquilo, dá teu dízimo, dá tua oferta. Você tem... Compra isso, compra aquilo. Compra isso, compra aquilo. Oh, isso é... A gente tem que ter um olhar de muita compaixão. Porque isso faz com que o perdido, essa linguagem o perdido entende. Essa linguagem, o que não conhece a Deus entende. Que é uma linguagem do amor de Deus. Há uma necessidade da igreja ser mais misericordiosa, né? Olhar a miséria que o povo está vivendo. E a miséria que eu digo é o pecado, né? O pecado, não somente no sentido de falta, né, de um alimento, de uma roupa, de um bem material, mas aquilo que eles estão vivendo no pecado. E nós não anunciamos mais o pecado. A gente não fala mais contra o divórcio, a gente não fala mais contra a fornicação, né? A gente não fala mais contra o falar palavrão, a falta de leitura bíblica. A igreja muitas vezes omite isso, né? Omite porque tem medo de perder pessoas, né? De perder, Quer dizer, a gente tem que ganhar as pessoas, atrair as pessoas para Jesus, mas sem ceder princípios, sem abrir mão dos princípios da palavra, sem abrir mão da verdade, né? Então, tem que ser uma igreja pronta para perdoar, mas que não negocia o pecado, né? Pecado continua sendo pecado, né? Não é, as pessoas chamam, eu tenho um problema, pastor. Não, você não tem um problema, você tem um pecado. O problema é outra coisa. O problema eu tenho, todo mundo tem, né? Mas talvez o seu problema está sendo causado pelo seu pecado. É verdade. Né? A gente esquece disso, né? A igreja tem que esquecer disso. Verdade. Ô Mário, já estamos quase Como é que finalizando. Tá. Faltam 10 minutinhos aí. Eu queria que você falasse, desse uma palavra mesmo, desse algo que está no teu coração aí sobre a esperança. O que as pessoas devem esperar? Como que elas devem agir na esperança nesses tempos? Uma palavra mesmo. Fique à vontade. Olha, tá bom. A palavra mesmo diz que Cristo em nós é a esperança da glória, né? Nós que somos nascidos de novo da água e do Espírito, a nossa esperança é a nova natureza que nós temos recebido de Deus. Então a semente do reino de Deus que está em nós, ela está crescendo. Ela não ficou parada. Ela está se desenvolvendo e está ocupando os espaços na nossa vida. Quando me converti, eu achei que com o tempo eu ia melhorar. Mas hoje, depois de 37 anos de conversão, eu percebi que a minha carne não melhorou nada. Eu sou o mesmo cara ruim que eu era antes de me converter. E eu entendi que a única solução para a minha carne é a cruz. Ela tem que morrer. Porque senão a nova natureza não cresce em mim, não se desenvolve. Então aquele homem ranzinza, aquele homem às vezes ruim, pensamentos ruins, essa carnalidade ela não melhora com o tempo. Ela tem que ir para a cruz. O lugar da carne é na cruz.
Por isso que Paulo fala, nós já estamos mortos com Cristo. Né? Então, temos que ir para a cruz. A cruz é a única solução para a carne. A partir do momento que está crucificado, aí você tem espaço para o reino de Deus crescer em você. De vez em quando a velha carne volta, ainda tenta interferir, tenta fazer confusão, tenta fazer você ficar pensando o que não deve, né? Falando o que não deve. Eu sempre costumo dizer, a gente precisa controlar 4 áreas da vida. O que você pensa, o que você sente, o que você fala e o que você faz. Se você completar essas... não é fácil, não é, envolve tudo, né? O que você sente, o que você pensa, o que você sente, o que você fala e o que você faz. Quem controla essas 4 áreas é perfeito. Para controlar essas 4 áreas da vida, só uma comunhão profunda com o Espírito Santo. Então tem dias que a gente consegue controlar melhor, tem dias que a gente não consegue controlar tão bem, tem dias que o velho homem se manifesta pouco, tem dias que o velho homem se manifesta mais. A verdade é essa, a gente tem que ser honesto, né? Sim. Mas a verdade é uma só também, ele já morreu, né? Está morto na cruz de Cristo. Nós nascemos de novo da água e do Espírito, nós somos novas pessoas, nós temos o reino de Deus dentro de nós. E mesmo que isso aparente, às vezes você olha para você e parece que não está acontecendo nada. Deus está produzindo uma obra profunda na nossa vida. Deus está trabalhando a sério na nossa vida. Ele não está brincando em serviço. Então essa é a nossa esperança. Né? Saber que nós estamos sendo cuidados, trabalhados, transformados por Deus todos os dias. Mesmo que às vezes pareça que a gente dá um passo para frente, depois dá um passo para trás. Né? Você melhora um dia. Poxa, hoje eu fui tão espiritual. Né? No dia seguinte, nossa, hoje eu fui carnal pra caramba. Né? Às vezes no momento você é espiritual, daqui a pouco você tem um pensamento totalmente fora da... Mas é o quê? É o velho homem, ele vai nos acompanhar até o fim. Não tem solução para ele, só a cruz. Só a cruz. Então, a nossa esperança é Cristo em nós. Né? Cristo em nós. Que ele cresça, né? E que a gente diminua. Né? Esse domingo eu estava ministrando para a igreja e João Batista, os discípulos iam perguntar para ele, olha, o ministério de Jesus está crescendo mais que o seu. Todo mundo está indo batizar com ele. Em outras palavras, falaram isso para ele. Sim, sim. E ele falou, convém que ele cresça e que eu diminua. Né? Ele não estava preocupado, ele sabia quem ele era. Ele sabia qual era o papel, qual era a função, qual era a missão dele. E ele fala assim, olha, eu me alegro só de ouvir a voz do esposo. Eu sou amigo do esposo. Ou seja, ele sabia que a noiva não era dele. A igreja não é nossa. Deus cuida da igreja. Então nós temos que nos alegrar de sermos amigos do noivo e de alguma maneira é uma honra a gente poder cooperar com o adornar da noiva, com a preparação da noiva. Isso é uma alegria, né? Então é uma honra para nós, né? Eu acho que com toda essa luta, tudo que a gente passa, é uma honra a gente fazer parte do projeto de Deus, do reino de Deus, né? Fazer parte de tudo aquilo que Deus vai fazer, né? Daqui para e já está fazendo e vai continuar fazendo. É uma honra. Então fazer parte disso é o que me anima, é o que alegra o meu coração. Glória a Deus. Amém. Não importa qual é o papel que eu vou ter, mas eu tô dentro. Eu tô dentro. Isso mesmo. Né? É isso mesmo. Essa é a minha alegria, né? Nós não sabemos que célula nós somos do corpo de Cristo, né? Exato. A gente não sabe qual parte que nós vamos... Mas se estamos lá dentro, já é, né, é uma alegria muito grande, né? É uma honra muito grande. Então, isso tem alimentado o meu coração. Amém, glória a Deus. Mário, olha, muito obrigado mesmo por esse tempo que você teve aí comigo. E eu é que agradeço. Privilégio mesmo, vamos marcar outras. Né? Com certeza. Daqui a uns dias vamos almoçar junto aí no Cheiro Verde, né? Vamos sim, vamos sim. No Cheiro Verde, vamos estar junto lá. Logo vamos poder comer de novo, juntos, né? Amém, partilhar junto lá, conversar mais. É uma grande alegria. Né? O nosso contato foi muito interessante. Né? Foi muito interessante. A maneira que nós conhecemos. E foi uma amizade rápida, né? Assim, instantânea, né? Deu liga, né? É verdade. Muito legal isso.
Pastor Samuel estava fazendo live esses dias aí com o Azaf, né? É Citou verdade. lá, como que é MFI, né? Que você faz parte? O MFI, isso. MFI, Nossa falou. comunhão. Ele hoje é o presidente do MFI no Brasil, Ah, né? ele é o presidente, olha Ele é que o legal. presidente agora. E é uma pessoa muito querida também, viu? Um irmão muito precioso. Sim, servo de Deus, servo de Deus. E foi aí que Abençoado, a gente olha. se conheceu, né? Foi aqui em Quando Marília, né? ele foi ministrar num café da manhã, né, dos No café da pastores. manhã dos pastores. Foi uma grande bênção. E Olha, o foi pessoal um teu aí todo prazer. que o pessoal todo que assistiu aí, né? Tem muitas ovelhas suas, tem muitos amigos meus aqui, né? O É, pastor Anderson aí, eu estava né? vendo mesmo. Bárbara, Luana, são Um pastores aqui abraço para da GEM. todos também. Deus abençoe cada um, vai ser uma grande alegria. Eu vi a Vete entrando aqui também. É, a Vete, A Vete é grande tem um... parceira minha aí, viu? Grande parceira, tem me ajudado bastante. Né? Então foi Deus muito bom abençoe estar junto. cada um de E vocês. abençoe a cada um também que participou, que pôde estar ouvindo a gente, né? Uma honra É, também que vocês tenham tirado um tempo para ouvir a gente, né? amém, glória a Deus. Tá? Eu vou Muito depois obrigado. colocar essa live lá no YouTube. Tá Né? bom, Então ela vai entrar no YouTube. Lá depois eu te mando o link tá da bom. live lá pra gente, A gente está pra tendo gente que começar a compartilhar se mais. virar mais, né? Nas Ó, mídias, né? agora Sociais. só na internet, viu? Eu sempre fui muito folgado com isso, assim, né? Eu sou jornalista de formação, mas sempre tive uma, É, olha lá. uma aversão com isso, né? Mas agora a gente está tendo que mergulhar fundo nisso. É muito Aí, importante. o Coisa já me avisou aqui. Não sei se aparece para você, 15 segundos restantes. Tá bom. Deus te Um abraço, abençoe. viu? Fica na bênção, dá um beijo na Nice aí, viu? Dou sim. E um abraço Tá? para Um todos aí beijo para também. todo mundo da comunidade. Para vocês também. Tchau, tchau. Tchau.